Tá. Começou a gravar aí, Pedro? Sim. Tá. Então, boa noite para todo mundo aí. Eu sou a Tuti, para quem não me conhece, mas acho que quase todo mundo me conhece. Esse é o nosso segundo Café com História, né? Esses eventos, eles estão sendo pensados para discutir questões que são interessantes, né, e pertinentes para o curso. No nosso primeiro Café com História, a gente trouxe a Olinda Evangelista e o Marcos Sanduru para discutir a política de desmonte da educação pública e as relações do EAD e a pandemia em relação a isso. E aí, nesse Café com História, pensando na importância de conhecer e divulgar as iniciativas desse nosso curso, a gente trouxe aqui com a gente o projeto História na Wiki, que é um projeto que está aí o Pedro, o Lucas e a Isabela. Eu acho que são vocês três só. Isso aí. Que, enfim, o projeto, ele está produzindo vários conteúdos sobre os verbetes de história na Wikipédia, analisando as abordagens e as temáticas e também divulgando autores que têm usado a Wikipédia como uma fonte de estudo. E busca, então, fazer uma espécie de curadoria, né, dos verbetes, aproximando a história dos historiadores do funcionamento da Wikipédia para a gente entender como a Wikipédia funciona, como isso pode se relacionar ao ensino de história e também como utilizar a Wikipédia como uma fonte de estudo. Então, eu vou passar a palavra para os meninos. E é isso aí, gente. Boa noite, pessoal. Então, eu sou o Pedro. Estava esperando para ver se o Lucas... eu sou o Pedro, eu sou estudante do curso e, enfim, é isso. A gente criou a História na Wiki mais cedo esse ano, a gente vai fazer uma apresentaçãozinha mais formal, mas é basicamente isso. Um aluno sempre quis falar isso, eu sou aquele que não sabe mais que fase que tá, é mais ou menos isso, assim, terminando o TCC agora e, enfim, com o pezinho para fora, mas é muito legal estar aqui com vocês, nesse espaço do KH no dia de hoje, para poder conversar um pouquinho sobre Wikipédia e sobre, enfim, a trajetória que a gente teve aqui dentro da UFSC e que a gente vem estabelecendo, assim, ao longo desse último ano. Pode falar. Oi, gente, tudo bem? Então, sou o Lucas, sou um dos editores do projeto. A gente tem a Isabela também, né, que hoje, infelizmente, está em aula, não pôde aparecer. Como o Pedro falou, somos do História na Wiki, né, a gente vai falar um pouco melhor depois sobre o que é. Queria agradecer o convite do KH, né, agradecer a presença de todo mundo aqui, é legal ver a galera querendo saber o que a gente faz. Sou estudante de História desde 2015/2, então eu sou bastante velho no curso, mas graças a Deus esse ano estou me formando, assim como o Pedro, nem tem fase mais para dizer onde é que eu tô. Então, entrei com o Vitinho, inclusive, quando eu entrei, Vitinho nem bigode tinha. E isso é um fato. Então, enfim, vamos para a apresentação. Hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre os potenciais da Wikipédia para o ensino de história. E para a gente falar um pouco disso, a gente, enfim, se apresentou já, né? Mas a gente precisa então falar um pouco sobre o que é a Wikipédia, né? Como que a Wikipédia funciona, porque ela tem uma certa estrutura, né? Uma base que estrutura o seu funcionamento e também uma comunidade, né? E a gente pode partir dessa pergunta, né? A Wikipédia é confiável? Acho que é uma coisa que a gente sempre pressupõe que não, muitas vezes, né? Não sempre, mas muitas vezes a gente pressupõe que não. A gente na escola, no ensino básico, muitas vezes já ouviu falar que a Wikipédia não era confiável, né? Que não podia usar a Wikipédia, etc. Mas isso tem muito mais a ver com o uso discriminado da Wikipédia, como que a gente aborda as fontes que a gente usa, né? Do que necessariamente com a plataforma, né? Então, o que a gente quer dizer aqui em relação à confiabilidade da Wikipédia é que depende, né? A Wikipédia em si é uma plataforma que pode ser usada de várias maneiras, né? E se pode usar a Wikipédia de uma forma boa, né? A gente vai dar exemplos disso. E se pode usar a Wikipédia de uma forma ruim, né? Você pode usar a Wikipédia também para cometer vandalismos, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu te ouço, Pento. Te ouço. Ah, tá. Beleza. Valeu. Então a gente pode. Então também se pode usar a Wikipédia de uma forma mal intencionada, né? Então a gente costuma falar que a Wikipédia é tão boa quanto as fontes que são inseridas nos verbetes, né? Quanto melhores forem as fontes que a gente utilizar para escrever um verbete, né, melhor vai ser a qualidade da Wikipédia.
Então, como que a Wikipédia funciona, gente? Como que ela está estruturada? Ela está estruturada através dos 5 pilares. São 5 regras principais da Wikipédia. A Wikipédia tem regras principais e secundárias, né? Que são as 5 regras principais da Wikipédia que estruturam o funcionamento da Wikipédia. Né? Então, elas vão definir algumas coisas, né? Vão definir que o primeiro pilar, né? Ele fala que a Wikipédia é uma enciclopédia, né? Isso significa algumas coisas, né? A Wikipédia, ela não é um lugar onde a gente vai colocar informações pessoais. A Wikipédia não é um lugar onde a gente vai fazer uma análise de uma fonte histórica. Não é um lugar onde eu vou escrever os meus pensamentos, né? A Wikipédia é uma enciclopédia e deve ser utilizada, né? Como se utiliza uma enciclopédia, né? Para buscar informações relativas a alguma coisa. E a coisas que sejam dignas, digamos assim, de estar numa enciclopédia. Né? Eu não vou escrever um verbete sobre minha mãe, sobre meu irmão, porque eles não são conhecidos, eles não que eles não sejam boas pessoas, mas eles não têm porquê, né, eles estarem na Wikipédia se eles não são pessoas famosas, pessoas notáveis, né, pessoas que fizeram algo a ser dito. Né? A Wikipédia rege-se pela imparcialidade, né, ou seja, eu devo respeitar a imparcialidade de duas maneiras. Né? Não expressando as minhas opiniões, né? Então, eu não vou, por exemplo, escrever no verbete do Bolsonaro o que eu penso sobre o Bolsonaro, porque eu tenho uma tendência a não gostar do Bolsonaro, né? O que eu vou fazer vai ser buscar fontes que apresentem fatos sobre o Bolsonaro, né? E que, enfim, digam o que está acontecendo, né? Os julgamentos, os juízos de valor, né? Eles não devem entrar nos verbetes, né? Eles não devem estar ali. Eles devem seguir as fontes, né? Se a fonte fala uma coisa diferente, né? E depois disso também existem outras discussões a serem feitas internamente na Wikipédia para ver se aquela fonte é confiável ou não. Por exemplo, se eu quiser escrever um verbete sobre o próprio Bolsonaro e ele tiver um site, jairbolsonaro.com.br, e de lá eu inserir a informação de que o Bolsonaro foi o melhor presidente da história do Brasil, isso não é imparcial, né? Porque é o Bolsonaro sendo utilizado para falar sobre si mesmo. Então, assim, temos que saber quais fontes usaremos, né? Então, eu tenho que pegar de um jornal, de uma revista ou de um site que eu sei, né, que vai apresentar aquela informação de uma maneira não tendenciosa. Claro que isso gera debates, né, pessoal? Claro que a gente sabe que é muito difícil ser imparcial, né, mas a Wikipédia, pelo menos, está propondo isso, né, de partida, que deve-se manter a imparcialidade. A Wikipédia de conteúdo livre, né, é isso que gera aquele slogan, né, Wikipédia, enciclopédia livre. Né, a Wikipédia usa uma licença, se eu não me engano agora, é a Creative Commons 3.0, né, Pedro? É isso, né? Que ela indica que o uso da Wikipédia, né, o uso do conteúdo da Wikipédia pode ser feito por qualquer pessoa, em qualquer situação, inclusive com fins financeiros. Então, se eu quiser imprimir um verbete da Wikipédia e vender esse verbete impresso, eu posso, não tem problema, desde que eu diga que aquilo foi feito na Wikipédia e que eu utilize a mesma licença livre. Né? Então, se eu for produzir um conteúdo, né, que traga informações da Wikipédia, eu preciso dizer que a Wikipédia, que eu tirei da Wikipédia aquela informação, e eu preciso manter aquele conteúdo aberto para que outras pessoas também possam editar e possam reproduzi-lo. O quarto pilar, então, ele vai dizer que a Wikipédia possui normas de conduta e que devem ser seguidas, né? Então a gente tem que seguir as normas de conduta da Wikipédia. Ela não é livre por ser um espaço, né, que não vai ter mediações, que não vai ter regras, né? E a quinta é que ela não possui regras fixas, além dessas 4 anteriores, né? Parece contraditório, mas na verdade é porque essas regras são regras diferentes, né? Por exemplo, regra de notoriedade, por exemplo, qual o critério que eu vou utilizar para saber se alguma pessoa é notória ou não. Eu não posso escrever, por exemplo, verbete sobre vereadores. Né? O simples fato de uma pessoa ser uma vereadora ou um vereador não dá àquela pessoa notoriedade. Tu quer falar, Pedro? Não, eu só queria dar um exemplo, acho que muito bom, assim, sobre como funcionam os 5 pilares, que é o exemplo muito recente da Wikipédia lusófona, né? Depois a gente vai explicar melhor por que a gente fala de Wikipédia lusófona e não Wikipédia brasileira, porque a divisão da Wikipédia é por línguas, né? Então, mas em que foi bloqueado agora em setembro, outubro? É quase outubro. Foi agora em outubro,
as edições anônimas na Wikipédia. Então, quando a gente fez essa mesma fala 2-3 meses atrás, a gente colocava que qualquer pessoa pode digitar a Wikipédia anonimamente, não precisa criar uma conta. Isso mudou. A Wikipédia lusófona agora decidiu por consenso, por uma votação interna da comunidade, com centenas de votos, de que a partir de agora só pessoas que criem uma conta na Wikipédia podem editar. Então, acho que isso é uma coisa bem interessante para pegar sobre como as regras não são fixas, né? Então, as regras são sempre a partir de um consenso dentro da comunidade. Então, assim, essa votação para bloquear os anônimos já tinha acontecido várias vezes ao longo da última década, e dessa vez, essa votação desse ano passou, e a partir de agora, se vocês entrarem na Wikipédia, vocês quiserem fazer qualquer edição, vocês vão ter que criar uma conta. Então, acho que só para dar uma boa ilustração, assim, sobre isso. Obrigado, Pedro. Então, enfim, isso que o Pedro falou pode nos mostrar que a Wikipédia é também uma comunidade, né? Para além de uma enciclopédia, para além de uma plataforma digital, né? A Wikipédia também funciona como uma comunidade. Nós temos os wikipedistas, são pessoas que costumam editar verbetes, né? E não só isso que se faz, né? Também os wikipedistas, muitas vezes, eles vão desfazer edições que vão contra os pilares, né? E vão também mediar. Então, existe uma certa autogestão, digamos assim, voluntária da Wikipédia, né? Depois a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, mas existem grupos, né, que inclusive são financiados, né, para trabalhar com a Wikipédia, mas não são financiados para editar verbetes, né? São financiados para trabalhar com uma gestão de software, por exemplo, ou para trazer pessoas para participar, para criar projetos, etc., mas não para editar. Então, as pessoas que editam verbetes, elas editam verbetes voluntariamente, né? Então, isso tem uma dinâmica de comunidade wikipedista, né? Isso tem um trabalho em conjunto de várias pessoas que vão gerir, né, essas regras e vão entrar em debates, etc., para fazer com que a Wikipédia funcione da melhor forma. E isso está aqui nesse outro slide, né? Lembrando que eu falei antes, a Wikipédia, o que fazemos dela, né? Então, assim, por ser uma plataforma livre e aberta, né? A Wikipédia, ela pode ser um lugar de disputa de conteúdo, de disputa relacionada à política, por exemplo. A gente está em época de eleição, né? Se a gente, em algum momento do Brasil, em algum lugar, tem certeza absoluta que alguém foi no verbete do candidato que não gosta, candidato da oposição, escreveu alguma coisa sem fonte lá, né, alguma informação que vai queimar aquela pessoa de alguma forma, sem fonte, sem seguir as regras, isso é chamado vandalismo na Wikipédia, né. Então, assim, a Wikipédia pode ser usada de várias maneiras possíveis, né, tem projetos educacionais, ela pode ser uma ferramenta didática, ela pode ser um lugar de pesquisa, né, ela pode ser um lugar de disputa política, de disputa de narrativa, né, e então, existem várias pessoas na Wikipédia, a gente separou aqui, né, quem são essas pessoas em hierarquia, digamos assim, né? A Wikipédia tem também uma hierarquia. Primeiro, os IPs, como o Pedro falou, né? Os IPs estão proibidos de editar, o que significa isso, né? Que para tu editar na Wikipédia, tu tem que criar uma conta, tem que estar logado na Wikipédia agora, antes não precisava, a não ser, né, que tu esteja editando páginas de discussão ou páginas de pedido de ajuda, né? Então, por exemplo, tem páginas destinadas a pessoas que não conhecem a Wikipédia muito bem, que estão começando a editar, para que essas pessoas elas possam pedir ajuda. Eu não sei como é que eu edito um verbete, como é que eu boto uma imagem no verbete. Essas páginas, né, não se precisa estar logado. Mas nos verbetes agora precisa estar logado. Né? Não tem como editar um verbete da Wikipédia mais sem eu ter uma conta, sem me identificar de alguma forma. Né? E a gente chama de IPs porque toda edição que é feita sem o login, o que fica registrado é o IP. O que, inclusive, leva a discussões relacionadas à segurança. Né? O IP é facilmente registrado enquanto o usuário da Wikipédia não, né? Se eu tiver meu usuário, o que vai acontecer é que vão chegar na minha página de usuário e não vão ter acesso ao meu IP. Então, depois tem os usuários registrados, né? Que são quem tem uma conta. Depois tem usuários autoconfirmados, que são usuários que têm uma conta, se não me engano, há 10 dias, ou fizeram um número X de edição pequeno, né? Mas que, enfim, já mostraram que estão lá para editar, são reconhecidos, digamos assim. Depois tem os autorrevisores, que é um grupo do qual eu e o Pedro fazemos parte. Não significa nada isso, na verdade, né, Pedro? Mas significa que a Wikipédia, enquanto comunidade, reconhece que essas edições não precisam ser revisadas, né? Tudo que é feito na Wikipédia é revisado. Né? Qualquer pessoa de vocês aqui agora que decidir editar um verbete na Wikipédia sem nunca ter editado, vai ter essa edição revisada por algumas pessoas, né? Dependendo, por exemplo, do tamanho da edição, do peso do verbete que vocês
estiverem editando, muitas pessoas vão ver o que está sendo feito, né? Então, o que acontece é que eu e o Pedro, quando a gente edita na Wikipédia, automaticamente já revisamos as nossas edições, então ninguém precisa ir lá e dizer que está tudo bem com aquela edição, né? O sistema já reconhece quanto uma edição verificada. A gente inverteu a ordem aqui, né? Mas depois tem os eliminadores, que são que têm alguns direitos em relação a verbetes, por exemplo, eles podem desfazer algumas edições específicas, eles podem não vou lembrar quem mais exatamente que eles podem fazer, mas eles têm algumas permissões a mais do que o revisor. E a gente tem os administradores, né, que estão tem muitos direitos, como por exemplo, eles podem bloquear um verbete para edição, eles podem bloquear um usuário, eles podem bloquear um IP, né, eles podem banir alguém da Wikipédia, né, enfim, podem é reconhecido para eles o direito, né, na verdade, enquanto comunidade, é importante dizer isso, né, esses títulos são atribuídos, né, pela comunidade, não são títulos que eu decido ter, né, quando eu e o Pedro nos tornamos auto-revisores, a gente teve que fazer um pedido para ser auto-revisor, explicando por que a gente achava que a gente podia ser auto-revisor, né, mostrando que a gente conhece a plataforma, que a gente pode editar na Wikipédia sem nossa supervisão, né, então, assim, inclusive, claro que se pode atribuir, né, mas é muito mais bem visto na Wikipédia quando se pede a atribuição, porque é uma forma de garantir também que aquele editor vai seguir, né, fazendo aquilo, porque ele tem vontade de ser um revisor, né, ele tem vontade de ser um administrador, por exemplo, então a comunidade vê com bons olhos, né, esse pedido, porque a tendência àquela pessoa garantir realmente um bom uso da plataforma é maior. Aqui a gente tem um gráfico, na verdade, só com os números, mais ou menos, para a gente ter uma ideia. Claro que isso aqui não está bem atualizado, né? Mas a comunidade wikipedista não é tão grande assim, né? Ativa, pelo menos, né? Claro, nós temos várias pessoas editando verbetes, mas, enfim, tem muita gente que faz muita coisa na Wikipédia, né? Tem usuários com 200 mil, 300 mil, 400 mil edições, assim, e com uma contribuição muito grande para a plataforma. E a Wikipédia, né, ela não é jogo, né, de conteúdo livre. A gente também tem outras plataformas que fazem parte da Fundação Wikimedia. Fundação criada para trabalhar exatamente essa questão do conteúdo livre, né? Então a gente tem diversas plataformas dentro da Wikimedia, dizendo algumas aqui, a gente tem a Wikipédia, o Wikimedia Commons, que é um repositório multimídia, então a gente tem no Commons desde áudios, a Isa nos mandou esses tempos no grupo aquela música, a música do Jingle Bells do Natal, tá em domínio público, se eu não me engano, e tá no Wikimedia Commons, né? A gente tem o Wiksource, que é uma biblioteca, a gente encontra inclusive fontes históricas lá, a gente tem fontes do século XVIII, fontes do século XVII. É um pouco complicado, assim, o trabalho com o Wiksource, porque tem questões de direito autoral também, que são mais difíceis de... Pensando em fazer umas atividades através do Wiksource, mas a gente viu que tem que estudar mais, inclusive, porque é bem complicado, né, fazer isso. Mas, enfim, tem diversas coisas no Wiksource. A gente tem o Wikinotícias, tem o Wikcionário, o Wikiversidade. O Wikiversidade é bem legal, tem cursos, não gera certificado para ninguém, mas são cursos de licença aberta, né? Qualquer pessoa pode ir lá e pode acessar aqueles cursos, pode conhecer, por exemplo, jornalismo científico, tem curso até... tem muito curso. Eu, por exemplo, estou começando a aprender a programar Python. Em Python está até aqui, não sei se vocês não conseguem ver, porque está em tela cheia, mas eu tenho aqui um curso da Wikiversidade de Python que eu estou começando a fazer para aprender. Enfim, e várias outras coisas. Tem o Wikidata também, que é uma base de dados. Então, pessoal, é um conjunto muito grande de projetos que tem a intenção, né, de que o conhecimento circule livremente na internet. Não só em termos de acesso, mas também de produção, né? É uma tentativa não necessariamente começou assim, mas é uma tentativa hoje, né, de democratizar os processos de produção e de apreensão, né, do conhecimento no mundo inteiro, né? Claro que existem alguns problemas, né, que são enfrentados pela comunidade, por exemplo, o perfil do wikipedista hoje, né, de forma geral, né, são homens brancos com mais de 30 anos e com curso superior. Né, e o debate que se faz através disso
é também um debate do enviesamento do conteúdo, né? O que um homem branco de 30 anos com curso superior, né, de classe média, acha que é importante colocar na Wikipédia, né? Acha que é importante de ser conhecido e o que ele acessa em relação ao conhecimento, né? E também por isso existem vários projetos que visam um pouco o viés da plataforma, né? Fazer uma propaganda nossa aqui, puxar um pouco a lenha para nossa fogueira aqui, a brasa, né, pra gente, pro nosso lado, né, Pedro? Mas a gente escreveu um artigo, a gente publicou na Esboços esse ano, que é a revista da pós da UFSC, que a gente mapeou o conteúdo de qualidade, conteúdo destacado, depois a gente tem uma parte que a gente fala um pouco mais sobre isso, mas a gente mapeou o conteúdo destacado de história na Wikipédia em português, que é a Wikipédia lusófona, na Wikipédia anglófona, né, porque a Wikipédia é separada por línguas e não por países. Então, a gente divide a Wikipédia, né, com portugueses, com angolanos, com moçambicanos, e, enfim, pessoas do Timor-Leste também, enfim, dos países lusófonos, né? Mas a gente mapeou esse conteúdo e a gente viu que esse conteúdo, ele é europeu, o conteúdo de história da Wikipédia, ele é eurocentrado. Nas biografias também, né? Tem levantamentos, por exemplo, que mostram que o conteúdo de maior qualidade e de maior detalhe sobre mulheres na Wikipédia em inglês é sobre atrizes pornô, né, que mulheres notáveis, né, cientistas e outras mulheres que não estariam voltadas, né, ao mundo masculino, com sexismo, machismo e violência, né, elas não seriam tão dignas, né, no sentido de não seriam tão notáveis numa visão masculina, na visão do perfil wikipedista, né, para serem biografadas com qualidade, né. Então, enfim, tem vários problemas em relação a isso, por exemplo, um número muito pequeno de wikipedistas africanos, né? A gente tem projetos que visam quebrar com isso também, que visam, por exemplo, levar, né, a Wikimedia para outros países da África, sem ser, por exemplo, a África do Sul, que é um país que tem bastante wikipedistas, né? E que sujeitos possam, por exemplo, editar a Wikipédia em suas próprias línguas, né, sem ser as línguas coloniais, né? Sem ser, por exemplo, o francês, o inglês, né? Mas também em suas próprias línguas, e consigo também contar sua própria história, né? Então tem projeto de letramento digital, enfim, né? Existe então todo um processo por trás, né, dessas plataformas que, enfim, seus problemas e seus limites, né? Eu acho que é importante falar isso, assim, a gente fala muito da Wikipédia enquanto lugar muito legal de produção de conteúdo, produção de conhecimento, mas também tem vários problemas a serem enfrentados, né? E tem projetos, como a gente vai mostrar mais tarde também, que visam a solução desses problemas, né? Pelo menos de uma forma mais superficial, alguns outros vão mais adiante, né? Mas enfim, falei bastante já. Que mais? Agora é com o Pedro. Eu acho que talvez pudesse ser legal, acho que antes da gente começar a entrar sobre a parte de educação, acho que talvez a gente pudesse abrir para perguntas, eventualmente. Acho que talvez fosse uma coisa interessante, assim, para pegar agora que a gente está na metade, assim, acho que a gente está um pouquinho à frente do tempo que eu estava planejando. Acho que a ideia era fazer uns 50 minutos de fala, a gente tem uns 5 minutos ainda sobrando, então acho que talvez pudesse ser legal a gente abrir para perguntas, eventualmente. Não sei se a Tuti está aí, mas aí acho que a gente podia, enfim, fazer uma ou duas perguntas e aí depois a gente taca ali. Estou aqui, sim. Se alguém quiser falar, gente, pode... Eu ia falar para se inscrever, mas a gente está em poucas pessoas. Eu acho que a pessoa pode simplesmente abrir o microfone e fazer uma pergunta também. Eu tenho uma pergunta. Vocês falaram que para poder editar, né, o verbete tem que criar uma conta no Wikipédia. E tem algum requisito assim para criar essa conta ou qualquer um pode simplesmente pegar e criar? E a outra é em relação à questão da imparcialidade, assim, o que vocês pensam sobre isso? Porque qualquer fonte que a gente usa, né, tudo isso, até a partir das nossas escolhas de fontes e autores para tratar de tal tema, isso já coloca um lado, né? E aí, como que o Wikipédia trabalha também com a questão de fake news, assim, são a partir dessas pessoas que fazem essa leitura antes do conteúdo ser publicado? E parabéns, viu, pela exposição até agora, tá muito bom. Muitas coisas que eu não fazia ideia. É isso. Obrigado, Sofia, pelos elogios e pelas perguntas.
Eu falo do e-mail, depois acho que tu vai querer falar sobre imparcialidade, acho que tem a ver com o teu TCC e tal, acho que eu vou... Mas só rapidinho a coisa do e-mail é, tu literalmente, a coisa de criar a conta, tu literalmente consegue fazer isso em 30 segundos, assim, é literalmente só criar a conta, tu não precisa nem cadastrar o teu e-mail, é melhor se tu cadastrar o teu e-mail, porque acho que daí, se não cadastra o e-mail, fica o IP, acho que é algo assim, tu não é obrigado a botar o e-mail, mas é isso, assim, tu não precisa usar teu nome real, por exemplo, eu no caso meio do Pianta, a gente usa o nome real, porque, enfim, a gente criou a conta da Wikipédia na época do projeto, que a gente vai falar agora, o projeto da Flávia, que a gente criou aqui na universidade, então a gente foi incentivado a usar o nosso nome real, mas muita gente, a maior parte dos usuários, vão usar pseudônimos e tal, então isso é uma coisa super tranquila, assim, então a discussão sobre o IP, acho que é meio que essa, assim, né, a ideia de tu ser obrigado a criar a conta agora também tem um aspecto que eu acho que é um aspecto de segurança, né, assim, a pessoa muitas vezes ia lá, editava e ficava o IP dela, e o IP, acho que todo mundo deve saber que o IP, a pessoa consegue basicamente saber a tua geolocalização a partir do teu IP, assim, é uma coisa muito fácil de tu fazer, então tem uma questão de segurança séria, assim, usando o cadastro do IP. Mas hoje, a criação da conta na Wikipédia, tu consegue fazer em literalmente 20 segundos, assim, então é algo bem, bem fácil. Tá, a primeira pergunta da Sofia foi relação à imparcialidade, e a segunda pergunta foi... Pode me lembrar, Sofia, por favor? A fake news e também a questão da... Isso, fake news. Putz, Sofia, tu pode me lembrar, por favor, qual foi a tua segunda pergunta? Foi sobre a questão da fake news, assim, como que é o controle disso, pelo Wikipédia. Oi? Como que é o controle pelo Wikipédia em relação à questão da fake news? Tu conseguiu ouvir, Penta? Tá, beleza. Em relação à imparcialidade, né, e ao controle o que fontes são utilizadas, né? A Wikipédia tem uma página, né, que diz assim, o que são fontes fiáveis, né, ensinando o que são fontes fiáveis. Tem alguns sites que a própria comunidade já não aceita muito bem, né? Como, por exemplo, quando muitas edições são feitas com aqueles sites num verbete, às vezes elas são desfeitas e se deixa um recado na página de usuário daquele editor dizendo, bom, você usou uma fonte que não é confiável. Por exemplo, o Brasil 247. O Brasil 247 não é considerado uma fonte fiável por muitos wikipedistas porque entendem que o conteúdo é muito enviesado, né? Então, assim, tem isso. Em relação a um controle em relação a fake news, O Lucas caiu para mim ou foi para todo mundo? Né? O controle da Wikipédia é sobre o que permanece. Oi, Pedro, tua internet deu uma falhadinha. Deu uma falhadinha na tua internet. Vocês estão me ouvindo, gente? Agora eu tô te ouvindo. Tá, eu vou responder a pergunta para ele. Oi, Pianta? Alô? Tá ouvindo agora? Tá. Enquanto ele vai voltando, eu acho que eu vou falar assim. Então, ele falou do caso do Brasil 247, mas também Diário do Centro do Mundo, Antagonista, esses jornais costumeiramente não são utilizados como fonte, né? E acho que tem uma diferença grande entre o que são verbetes sobre assuntos atuais, em que tu vai usar fontes jornalísticas, porque basicamente não tem outro tipo de fonte para utilizar, e artigos acadêmicos, né? Então, costumeiramente, quando tu vai trabalhar com verbetes de história, que não são de história recente, tu vai utilizar livros e artigos, e enquanto verbetes são recentes, tu vai acabar usando fontes de jornal, e isso vai ficar basicamente restrito a jornais de grande circulação da mídia no geral, assim, que claro tem a sua questão de enfim, confiança e o Penta voltou. Vou deixar ele continuar falando. Não, mas é isso o que Penta tá falando, né? Assim, tem veículos de informação que são identificados pela comunidade como veículos confiáveis, como fontes fiáveis, né? Então, por exemplo, eu não vou usar a Deciclopédia, né? Eu não vou usar, sei lá, tipo, sabe, tipo, conteúdos tendenciosos, né? Tipo, não vou usar
o verbete, o site do Bolsonaro para falar sobre o Bolsonaro, porque, a não ser que seja, tipo assim, para saber o dia que ele nasceu. Se o site dele nasceu tal dia. Mas para dizer, por exemplo, que ele foi um grande presidente, ou coisa do tipo assim, bom, obviamente tendencioso, né? E em relação à imparcialidade, eu acho que essa questão é muito interessante, assim. Eu, quando eu comecei a mexer na Wikipedia, achava muito absurdo que fosse imparcial. Tipo, não, como é que eles estão achando que é imparcial? Que absurdo, não tem como ser imparcial para escrever coisa de história e tal. Só que, assim, ao mesmo tempo, hoje, o que eu penso em relação a isso é que, óbvio que não tem como ser imparcial, né? Como ser neutro em tudo que a gente faz. Mas, enquanto mecanismo de controle da Wikipédia para que não se tenha um uso deliberado da plataforma, né? Eu acho que é entendível, assim, que a gente passa muito também pela disposição em olhar para aquela plataforma, entender sua complexidade, entender que talvez aquela imparcialidade não é mais a que a gente esteja falando, sabe? Tipo, aquela imparcialidade é uma forma de que eu não transforme um verbete numa guerra, entendeu? Que eu não transforme o verbete em qualquer coisa, assim. Mas, então, assim, eu acho que realmente é muito difícil ser imparcial, até pelo que a Sofia falou, assim, né? Tipo, as fontes que eu vou utilizar, o que eu vou fazer com aquilo, qual tipo de verbete que eu vou escrever, né? Eu acho que tudo isso já fala muito sobre mim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, em termos de Wikipedia, assim, talvez a capacidade seja de um outro valor, né, do que a gente costuma atribuir dentro da historiografia, assim. Eu acho uma coisa que eu falei em relação a isso, esqueci. Eu acho que tem a questão do consenso, né? Acho que o conceito de imparcialidade na Wikipedia, acho que ele tem muito a ver com consenso, né? Então, assim, por exemplo, tu vai trabalhar verbete, pegar, assim, temas de negacionismo clássico, né? Assim, tu pega Holocausto, né? Coisa, o Holocausto não existiu. Não existe a menor possibilidade de tu botar uma fonte dizendo que o Holocausto não existiu dentro da Wikipedia, porque tem uma lógica interna de que, enfim, tu consegue ter a noção do que é um consenso acadêmico e o que não é. Então, assim, costumeiramente vai trabalhar nessas vias, assim. E nesse papel, por exemplo, o caráter colaborativo, né? Então, assim, tu vai ter sempre idas e vindas, né? Eu vou aqui e vou escrever uma coisa a partir do meu ponto de vista. Vai chegar uma outra pessoa que o ponto de vista dela vai chegar ali e vai mudar aquilo ali, ou vai dizer, olha, essa fonte que tu usou não é uma fonte confiável e tal. Então tem uma questão de autoridade, de consenso, e claro que tem muita disputa, né? Assim, a própria ideia de notoriedade, né? Assim, a gente estava falando antes da questão do viés. Claro que existem centenas de vieses e existem muitas tensões internas, né? Assim, tu vai ter editores na Wikipedia que são extremamente conservadores, extremamente tem gente que é anarcapitalista, tem gente que é monarquista. Então, assim, tem tudo que... Todas as disputas que existem fora da Wikipédia vão existir dentro dela também, assim. Então, isso está colocado ali dentro, mas... E por isso, talvez, a questão da imparcialidade como regra da comunidade, né? Porque, enfim, acho que tem... um pouco a ideia de manter uma coesão interna, assim, de tu ter um regimento que vai permitir que aquilo ali não vire um incêndio total, assim, né? Então, eu acho que a gente trabalhou já com alguns estudos de caso, né? Eu acho que o Penta colocou no chat agora, a gente trabalhou com o caso do Brasil Paralelo, tem o caso do verbete da Kamala Harris, por exemplo, né? Na coisa da disputa das eleições, acho que as disputas eleitorais costuma sempre ter um papel muito importante, assim, né? Porque tu tem muitas vezes secretários dos candidatos, pessoas ligadas aos candidatos que vão lá mudar e alterar e fazer a disputa, né? Então acho que isso sempre são casos bem interessantes de ver como se lida com a coisa do viés. E, enfim, é isso, assim, acho que não, de forma alguma, acho que é uma questão fácil, assim, né, de lidar, assim. Eu acho que, por exemplo, o caso Marielle foi o último caso que a gente trabalhou, eu acho que é um caso bem pesado, assim, de formas em que isso não dá certo, assim. O verbete da Marielle foi criado, mais ou menos, acho que foi em 2017, e ele foi excluído, porque dizia que não, é só uma vereadora, não tem relevância, porque se a gente for criar um verbete para cada vereador que é eleito no Brasil... Não tem como a gente fazer isso, né? E ignorando completamente o caráter inédito, né? Enfim, os méritos da própria candidatura da Marielle em vida, né? E aí no dia que ela morre,
o verbete é recriado, né? Então, assim, acho que isso é um caso muito emblemático, assim, do o que faz uma pessoa notória, né? E quais são, e por outro lado, quais são os viés de raça e de gênero dentro da Wikipédia, né? Assim, porque tu tem inúmeros políticos que são vereadores, mas porque, um cara que é do MBL, ele tem verbete porque ele é o MBL, dentro da visão da Wikipédia, tem uma relevância. Agora, a Marielle em vida, não tinha relevância. A partir do momento que ela morre, ela passa a ter relevância. A partir do momento que ela tem uma repercussão nacional, passa a ter relevância. Assim. Então, eu acho que isso é uma discussão pesada e acho que é uma discussão que tem várias coisas internas. Vou deixar o Pedro falar agora. Não, um outro exemplo, menos pesado, assim, pra gente pensar também o que é a imparcialidade, tem o caso do Philip Roth, que é um escritor americano que, enfim, tinha uma informação no verbete da Wikipédia dele errada, de que ele tinha sido influenciado por X pessoa para escrever tal livro, e aquele livro estaria falando sobre uma pessoa específica sobre a vida daquela pessoa. Ele foi indignado quando ele leu aquilo. Ele falou assim, não pode ser, isso está errado. E ele foi até a página de discussão do verbete e reclamou. Ele falou assim, pessoal, olha só, está errado. Eu quero que troque. Esse é o meu livro e eu estou dizendo que está errado, tal, assim que. E daí o editor do cara falou assim, cara, desculpa, mas tu não é uma fonte imparcial sobre o teu livro. Eu não posso colocar tu, enquanto escritor, né, que tá falando aqui, eu preciso de uma fonte, cara. Eu preciso que tu me dê uma fonte secundária em relação a isso, né? Porque só tu vir aqui e dizer não faz sentido. Então ele foi até o jornal The New Yorker, ele escreveu uma carta aberta à Wikipédia, dizendo quais eram os reais motivos de ele ter escrito o livro, explicou toda a situação, e daí, enfim, daí sim se pode trocar aquela informação, assim. Então, a imparcialidade na Wikipédia assim, alvo de muitas disputas, assim, muitas disputas. Por exemplo, também, o Brasil Paralelo, né? Tinha uma informação, o Brasil Paralelo, o verbete do Brasil Paralelo dizia que o Brasil Paralelo era uma empresa negacionista, que tinha se envolvido com o Bolsonaro, com o chanceler Ernesto Araújo, etc. E daí veio o advogado da Brasil Paralelo criou uma conta na Wikipédia, foi até a página de discussão desse verbete, escreveu um textão dizendo que aquela informação estava errada, que aquilo que não era negacionista, que era apartidário e tal, e citando, né, a própria página da Brasil Paralelo como fonte. E dizendo que ele ia processar a Wikipédia caso não trocassem. E a galera caiu em cima dele e falou, não, velho, não tem nenhuma condição de mudar isso aqui, né, assim, tipo, tá errado. Daí, inclusive, o interessante desse verbete, dessas informações sobre negacionismo, por exemplo, é que a fonte utilizada no verbete foi o Fernando Nicolazzi, que é professor da URGS, que estuda Brasil Paralelo. Então, nesse caso, né, o trabalho acadêmico, o trabalho científico, né, de história foi levado como uma fonte fiável. Né? Bom, existe um trabalho através disso aqui, existe uma pesquisa, existem conceitos sendo mobilizados como de negacionismo, né, que estão sendo colocados no verbete. Então, assim, não é a Brasil Paralelo que vai chegar aqui e dizer o que é que coloca no próprio verbete. Né? E daí tem casos de biografados, por exemplo, em vida, né, sujeitos que são biografados em vida que querem trocar informação, que querem tirar, e a pessoa fala, não, desculpa, não dá. Né? Que querem só que eles possam editar o verbete. Né? Tem a vice-reitora da URGS, por exemplo, a Patrícia Prank, ela também ameaçou ou acho que ela entrou. processou a Wikipédia. Ela entrou com processo contra a Fundação Wikimedia, tanto que os wikipedistas que estavam ajudando ela se retiraram. Falaram assim, não, agora que processou a Wikimedia, com eles tu resolve. A gente não pode fazer mais nada, o verbete ficou fechado, até que se resolvesse, né? Porque ela queria que só ela pudesse editar aquele verbete, que só as pessoas autorizadas por ela editassem. E qual era a informação que estava lá? Que ela foi, junto com o Bulhões, que é o reitor da URGS, indicado pelo Bolsonaro por pressão de políticos de direita conservadora em Porto Alegre. Então, assim, existe um interesse muito grande, né, na Wikipédia, por ser uma ferramenta muito acessada, né, e tudo isso para dizer que, enfim, a imparcialidade também é algo em disputa. Né, a imparcialidade é a primeira coisa que se disputa quando esse negócio de verbete. Assim, todo verbete que vocês forem, tem em cima dele a aba artigo, a aba discussão. Entre na coisa, aba discussão, vocês vão achar estudo sobre NPOV, que é Neutral Point of View, a sigla, né, ou imparcialidade, ou está enviesado, né, esse verbete tem
lógico, né, que aparece muito, assim. Então, enfim. Casos como, por exemplo, ditadura militar do Brasil, verbete de políticos famosos como Bolsonaro, como o Lula, assim, tem muita coisa sobre imparcialidade, porque, enfim, são verbetes muito acessados e muito disputados em narrativa política também, né, no presente. Falei demais, mas é isso aí. Ô, Pianta, eu vou pedir pra gente ir tocando já, tu bota o slide de volta, porque a hora que tu caiu, aí saiu. Mas eu só vou responder a pergunta do Pedro aqui, que ele falou, quando a Wikipédia é processada, como funciona a responsabilidade sobre o caso? A comunidade edita e, em caso de indenização, a fundação tem que arcar com os custos? Cara, então, eu acho que o que aconteceu no caso, por exemplo, da Patrícia Prank, eu acho que é mais ou menos isso, assim, os administradores, o que eles fazem, assim, olha, a partir do momento que o cara que estava representando, nem foi ela que editou, o cara falou, eu represento ela, tal, e ela vai entrar com o processo. Aí o pessoal da comunidade mesmo chega, olha, vamos botar, tu entra em contato com o jurídico da Wikimedia Foundation, a gente, como usuário, é a mesma coisa, assim, é a mesma coisa, tipo, de tu estar discutindo com alguém no Twitter e tu tentar processar a pessoa, tu não consegue, né, tu vai processar a fundação e tal, mas assim, o caso não tem pé nem cabeça, né, assim, é muito mais ameaça jurídica do que, de fato, tu ter qualquer possibilidade, assim, né, enfim, acaba sendo quase uma censura à livre expressão, porque, enfim, não tem a mínima possibilidade, mas assim, o procedimento que a comunidade faz olha, a partir do momento que a pessoa ameaça com o processo, deixa a pessoa lá, fecha o verbete, aí os administradores têm a coisa de aumentar a restrição, né, isso é uma coisa que a gente falou meio por cima, mas, por exemplo, tu tem verbetes, tu vai pegar o verbete sobre, sei lá, o ano 1994. É um verbete aberto, qualquer pessoa pode ir lá editar, porque não é um verbete polêmico. Agora, tu vai pegar o verbete do Bolsonaro, por exemplo, ele vai estar restrito, porque é um verbete que costuma ser vandalizado ao máximo, né? Enfim, é um verbete que é extremamente disputado. Então, tu vai ter um nível de acesso, né? Então, assim, só pessoas que têm um determinado número de edições, né? Que são aqueles cargos que a gente falou antes, eles vão... enfim, vai ter essa restrição, né? O Pianta tá mostrando ali, né? Aquele cadeadinho. Então, só uma pessoa, por exemplo, eu e o Pianta, que somos autorrevisores, a gente consegue editar, porque o Pianta tá logado ali. Mas se o Pianta deslogar e entrar no verbete de novo, ele não vai poder editar. Estão vendo ali que tá aparecendo editar? Ele vai sair agora. Vamos ver. E aí, volta. E agora ele não consegue mais editar. Então, é isso, assim, porque tu tem um nível de restrição, porque é a forma como eles conseguem lidar com o vandalismo muitas vezes. E aí, no caso de processo, é geralmente isso que eles fazem. Eles vão fechar o verbete para que, basicamente, só os administradores possam editar, e aí, até ser resolvido com o jurídico da Wikimedia Foundation, que é quem edita e quem é, digamos, a empresa responsável pela Wikipédia, né, é mais uma ONG, né, do que efetivamente uma empresa, porque não tem fins lucrativos, mas é isso, assim, então é assim que funciona. Vamos tocando, pessoal. Então, agora essa segunda parte, a ideia é tratar um pouco mais sobre educação, que é o princípio que a gente queria trazer, né? Acho que essa primeira parte é mais para tentar compreender como a Wikipédia funciona, e a segunda parte é o que podemos fazer com a Wikipédia, né? Assim, eu acho que muito das respostas, assim, acho que é isso a ideia do História na Wiki no geral, assim, de que, assim, a gente tem problemas com a Wikipédia, eu acho que as regras, e aquela coisa, as regras não são fixas e a Wikipédia é o que nós fazemos dela, né? Então, assim, no fim das contas, é isso que a gente quer fazer, assim, é convidar todo mundo, né, todas as pessoas que têm interesse no assunto, têm interesse em melhorar o conteúdo da Wikipédia e diminuir os vieses e os problemas internos da plataforma, o que a gente pode fazer para melhorar, né? O que a gente pode fazer para ativamente participar. Então, e aí o foco aqui da discussão vai ser sobre educação, a gente vai separar no nível, o que a gente pode pensar para a educação no ensino superior e o que a gente pode fazer no ensino fundamental e médio. Por que essa divisão? Né? Assim, eu acho que parte de um princípio de que tu está tratando com públicos diferentes, em que o nível de ação com as plataformas Wikimedia, né, para além da Wikipédia, pensando as plataformas Wikimedia, então todos aqueles outros projetos que a gente fala, acho que são diferentes, né? Eu acho que a forma como os estudantes vão trabalhar vai ser diferente no ensino fundamental e médio, as coisas que podem fazer, do que no ensino superior. Então, acho que não necessariamente isso é uma coisa fechada, eu acho que existem muitas possibilidades, mas é desse princípio que a gente vai partir nessa fala. Pode passar, Penta.
Então, existe já um esforço para pensar educação nos projetos Wikimedia, né? Isso são esses três bloquinhos que a gente colocou ali são PDFs, na verdade, que a gente vai deixar a gente tem o link no final da apresentação, a gente pode, enfim, deixar disponível depois pelo KH ou pelo próprio História na Wiki, a gente deixa livre o PowerPoint para as pessoas poderem acessar. Mas, basicamente, são 3 slides que a gente inspirou muito para pegar essa primeira parte, que são estudos de casos, são materiais, né, feitos para justamente pensar a Wikipédia e a educação na formação de professores. Então, eles são estudos de casos, são um guia de como usar a Wikipédia, de como editar, tem também guias, tem um que chama Wikipédia de A a Z, que é justamente para quem não tem a menor ideia de como editar a Wikipédia, ele é justamente para isso, ele está sendo reformulado agora, inclusive, e todos eles estão disponíveis em português, então acho que isso é uma coisa bem legal de colocar, assim, de que, para além do que a gente está falando aqui, tudo isso tem material didático e ferramentas e metodologias para poder utilizar em sala de aula. Pode passar, Pianta. Então, começando com a nossa proposta para ensino básico, né? Então, eu acho que uma das principais coisas, eu acho, para o ensino básico, e acho que isso fala muito sobre o que nós pensamos como o papel da escola hoje nesse contexto digital, né? A coisa da fake news, que foi perguntada pela Sofia agora, eu acho que esse talvez seja um dos melhores usos da Wikipédia, que é no sentido de aprender, em vez de ser uma coisa, porque assim, eu penso muito na minha formação, né, eu acho que todo mundo tem mais ou menos a mesma idade aqui, e acho que é uma coisa muito comum, né, assim, de quando a gente estava na escola, no ensino fundamental e médio, uma relação quase castradora com a Wikipédia, assim, não, tu não pode usar a Wikipédia não é confiável de forma alguma, se tu utilizar a Wikipédia de qualquer forma na sala de aula, isso não é aceitável, né, assim, então, eu acho que, acho que a ideia é justamente meio que descriminalizar a Wikipédia. Acho que talvez essa seja a proposta, né? Assim, de pensar, não, vamos trazer a Wikipédia para dentro da sala de aula de uma forma responsável, né? Assim, vamos ensinar os alunos não a plagiar a Wikipédia, que eu acho que costumeiramente a proibição da Wikipédia vai nesse sentido, né? De proibir o plágio, né? Mas é como referenciar. Assim, usar a Wikipédia, assim, olha, a gente tem essa ferramenta incrível, e como que a gente pode ensinar os alunos primeiro, como funciona essa ferramenta, de como o conteúdo é veiculado ali, e identificar o que é um bom conteúdo e o que é um mau conteúdo, né? E aí tem nessa parte esquerda, vocês vão ver que é uma lista, está dentro de um desses PDFs que a gente falou, que são sinais de má qualidade de um verbete, né? Então, os verbetes de má qualidade, eles costumam ter um banner em cima, então geralmente isso já é uma coisa que é quase automática, assim. Então, se tu vai abrir um verbete e ele tem um banner ali dizendo, esse verbete não tem fontes confiáveis, ou ele tem fontes confiáveis, mas que não abarcam todo o conteúdo do verbete, isso vai estar ali indicado, isso já é um sinal muito claro de que tem algo que precisa ser visto com um olhar diferente, né, quando tu for utilizar aquele verbete. Enfim, e tem várias outras coisas, né, citação de fontes, algumas coisas na própria escrita do verbete, né, às vezes uma escrita que vai usar muitos adjetivos, vai ter um tom, às vezes, mais de trazer um valor que não é um valor necessariamente científico, ou da coisa da neutralidade, assim, né, não é uma linguagem que é uma linguagem factual, é um verbete que muitas vezes tem um caráter mais especulativo e tal, então isso geralmente são sinais que são importantes, eu acho, de nós mesmos internalizarmos, né, assim, porque isso não é uma coisa que eu acho que a gente tem muita prática, né, porque muitas vezes a gente vai abrir a Wikipédia, olhar a informação que a gente está buscando e vai embora, não vai olhar as fontes, não vai, então eu acho que isso é uma coisa que é importante, né, primeiro nós como professores de informação e depois como levar isso para os alunos, né, ensinar como funcionam as fontes na Wikipédia, de utilizar a Wikipédia como pontapé inicial, né, acho que isso é uma coisa importante, né, a Wikipédia enquanto enciclopédia, e a gente para pensar assim, qual que é o papel da enciclopédia nos anos 90, né, assim, ele é esse caráter de uma obra de referência, ela não é uma obra onde tu vai terminar a tua pesquisa, né, mas ela é um pontapé inicial, é um lugar onde tu vai achar informações precisas e informações esporádicas, né, para ter um panorama geral sobre aquele assunto. E aí, a partir disso, tu vai olhar as fontes que a enciclopédia usou
como uma forma de continuar a pesquisa, né, de tu ir mais a fundo, né, então é justamente isso. A Wikipédia como um pontapé inicial de pesquisa. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. E é um exercício importante para já internalizar nos alunos, e eu acho que isso é uma coisa que cada vez mais vai ser o papel da escola, ou deverá ser o papel da escola, que é justamente combater as fake news, identificar a desinformação e saber identificar o que é uma informação confiável e o que é uma informação duvidosa, já desde a educação básica. Eu acho que esse exercício com a Wikipédia é um ótimo exercício para se fazer já desde o ensino fundamental. Assim. Então, acho que isso é uma coisa muito legal de colocar. Pode passar, Pianta. Pode. Foi. E aí a coisa dos artigos destacados, né? Então, assim, acho que tem a coisa de identificar a qualidade. A Wikipédia, ela tem, ao mesmo tempo que ela tem esses banners que identificam, olha, esse verbete aqui provavelmente não está numa qualidade boa, tu tem os artigos destacados. O que são os artigos destacados? Quando tu abre a página inicial da Wikipédia, vai ter um verbete que vai estar ali, verbete destacado do dia. Esses são verbetes que foram escritos, revisados, e eles passaram por um processo interno. Desculpa. Eles passam por uma lógica dentro da plataforma, seguindo, então, regras de escrita, de fontes, de referências. Aí depois vão passar, eles são de pelo menos 7 votos dentro da comunidade de usuários experientes, que vão afirmar, não, olha, isso aqui precisa melhorar, isso aqui tá bom. E aí, quando o verbete está completamente pronto, ele está pronto para ser um verbete destacado. Então, assim, geralmente esse verbete destacado, ele sempre vai ter uma estrelinha no canto superior direito da tela, que significa que é um artigo destacado, são artigos que, teoricamente, eles estão na maior qualidade possível dentro da Wikipedia. São artigos de extrema qualidade e extremamente confiáveis. E aí aqui a gente separou justamente verbetes de história que estão, né, dessa qualidade. São verbetes destacados que eu acho que, para pensar a utilização em sala de aula, eu acho que isso é uma coisa bem interessante, assim, de justamente liberar, assim, para os alunos, assim, muito melhor do que tu usar um verbete porque, assim, quando o aluno não vai usar a Wikipédia, ele vai usar o Brasil Escola, ele vai usar, enfim, sites, as segundas e terceiras pesquisas no Google, resultados no Google, né? O Pianta mostrando ali, justamente, então ele vai sempre ter essa estrelinha dourada na direita que implica na coisa. Então vocês vão ver que, por exemplo, são artigos grandes, são artigos que têm referências em todos os parágrafos, são artigos que têm imagens. Passa para a parte de fontes ali, no final já, só para mostrar. Aqui é o caso de Stonewall, né? Então, marco, né? Enfim, em relação a direitos LGBT, né? Então, isso, acho que são um verbete bem legal de utilizar. E olha aqui, ele vai estar com todas as referências bem direitinho, vai ter ligações externas, então, por exemplo, muitas vezes tu pode colocar, vai aparecer documentários, tu vai ter sites, vai ter coisas alternativas que vão estar nessas ligações externas, e também tu vai ter as próprias referências, né, que são utilizadas no verbete. Se tu puder voltar agora para a apresentação, Pianta, só para eu... Então, assim, e aqui, então, verbete de história, justamente, então, Antigo Egito, fundação de Roma, Império Romano, Império Bizantino, civilização asteca, missões jesuíticas na América, Guerra de Independência dos Estados Unidos, período regencial no Brasil, revolta da vacina, Alemanha nazista, independência de Angola em Moçambique. Então, acho que são coisas legais, assim, de traçar, esses são verbetes que a gente pegou, são verbetes que absolutamente, se vocês abrirem qualquer um desses, vão ser artigos que vão estar grandes e vão estar com muitas referências, então são ideais para utilizar assim, em sala de aula, para incentivar os alunos a usarem como fonte de trabalho. E aí, assim, aqui entra a coisa do artigo que eu e o Pianta escrevemos no começo desse ano e publicamos, né, que a gente analisou justamente os artigos destacados. O conteúdo de história destacado na Wikipédia lusófona, ele tem uma tendência, vocês vão ver aqui, que fora independência de Angola e Moçambique, tu não vai ter, por exemplo, nenhum conteúdo sobre África, ou tu vai ter pouquíssimos conteúdos sobre África, e mesmo sobre América. Então, tu tem um foco muito maior num contexto europeu, né, ou ocidental, né, no geral, assim, vai ter, claro, o Antigo Egito e tal, mas, assim, no geral, tu vai ter um conteúdo que vai estar extremamente focado
nos vieses comuns que a gente costuma ter nos próprios livros didáticos, né? Assim, claro que isso vem mudando nos últimos anos, mas a Wikipédia, ela tem vieses extremamente grandes, assim, em relação ao eurocentrismo, né? Então, sobretudo nos verbetes destacados. Então, isso é uma coisa interessante, uma coisa importante de se colocar, né? Vocês vão ver a lista, o Pianta mandou ali no chat a lista desses artigos destacados, vocês vão ver pouquíssimo material de artigos sobre Europa, ou sobre, enfim, sobre assuntos, fora da Europa, e também tem um foco muito grande em história moderna. Então, assim, vai ter muito mais conteúdo sobre o século XIX e século XX do que vocês vão achar sobre Idade Média ou assuntos anteriores. Então, isso é uma coisa bem presente, assim, uma coisa que aparece muito. E é isso, né? E, de novo, essa importância de nós, como historiadores, nos colocarmos, né? Assim, de estabelecermos, de incentivarmos que, justamente no ensino superior e nos nossos cursos, a gente escreva verbetes destacados, né? Amplie o conteúdo da Wikipédia, a qualidade, justamente para que a gente tenha uma possibilidade maior de atuação em sala de aula. Pode pular, Pianta. Vamos chegar lá, Ana. Vamos chegar lá. Aí é que tem outros caminhos possíveis, né? O que são isso? Isso são tirados dos estudos de caso, de um daqueles PDFs. E a gente botou um ponto de interrogação justamente porque acho que muitas das coisas aqui, elas são muitas vezes elas são, eu classificaria elas às vezes como sendo muito utópicas, assim, acho que elas estão fora da realidade, assim, com o que é possível dentro de sala de aula, né? Mas tem, por exemplo, levar os alunos para a biblioteca, imprimir QR Code e colar na capa dos livros para levar os artigos relacionados ao contexto histórico daquele livro. Os alunos traduzirem verbetes para o português a partir de outras línguas, escreverem verbetes analisando a presença de eventos históricos da história do Brasil, a partir da leitura de obras de Machado de Assis. Esse eu acho uma coisa legal, assim, a maior parte da obra do Machado de Assis, ela vai estar no Wikisource, que é aquele projeto irmão que a gente falou que tem documentos históricos, estão reproduzidos lá. Então, muitas obras estão em domínio público, em português vocês vão achar lá. Então, acho que é uma possibilidade, é uma atividade interessante, mas tudo isso me preocupa muito, assim, acesso à informática dentro da sala de aula, a própria questão do tempo, né, a gente sabe, enfim, né, na nossa formação de licenciatura, né, assim, o quanto apertado é o tempo, né, dentro do currículo de história, né, no ensino de história. Então acho que isso é uma coisa que é um desafio grande, assim, para a maior parte desses projetos, assim, dessas possíveis coisas que são colocadas nesses PDFs. Sobretudo geralmente porque eles são casos que são traduzidos, são casos que vêm da Europa e vêm de um contexto outro de ensino, né? Enfim, eles vêm traduzidos para o português, mas eu acho que muitas vezes eles estão um pouco fora da realidade de sala de aula, assim, mas eu coloquei aqui como possibilidades. Assim. Pode passar, Pedro. E aí agora entra a experiência do projeto Teoria da História na Wikipédia, que é uma experiência aqui da UFSC, do Departamento de História. É um projeto que foi criado pela Flávia e pelo Rodrigo Bonaldo, Flávia Varela e pelo Rodrigo Bonaldo, são os dois professores de teoria, né? E é o projeto Teoria da História na Wikipédia, que, por coincidência, é onde eu, o Pianta e a Isabela começamos a editar a Wikipédia, né? Foi ali que a gente começou a realmente se envolver e realmente pesquisar e trabalhar com a Wikipédia, né? Então, a ideia do projeto, justamente, era a criação por alunos do ensino superior, e aqui a gente está entrando já para ensino superior, passando do ensino fundamental e médio, para começar a pensar possibilidades para ensino superior, a ideia de criação de verbetes de assuntos relacionados à teoria da história, né? E verbetes que, no final do semestre, então, uma produção de, geralmente, 2 ou 3 verbetes de teoria da história, por semestre. Então, 2 ou 3 grupos, alguns verbetes foram escritos individualmente, outros em dupla, mas a ideia é que no final do semestre esses verbetes fossem verbetes destacados. Então, assim, para além daqueles que a gente colocou ali, vocês vão achar todos, não vou dizer todos, acho que tem 2 ou 3 que foram produzidos no projeto que acabaram não sendo destacados, mas tem pelo menos 5 ou 6 verbetes que a gente produziu ao longo dos 2 anos que estão destacados hoje. A Ana Carla, que está aqui, ela escreveu Filosofia da História, junto com o Vitor. Eu escrevi o verbete Romance Histórico, junto com a Isabela,
e o verbete História Pública sozinho. O Pianta escreveu o verbete sobre Scriptorium. Tem outros verbetes, antiquário, historicismo, né? Quem fez Teoria da História 1 com a Flávia, ou está fazendo com o Antero agora, são verbetes que são utilizados como material didático no próprio ensino superior. Enfim, e aí, qual que é a experiência do projeto, né? Assim, a importância de ter um usuário experiente, né? Então, assim, se tu tem um projeto em que todo mundo não tem a menor experiência com a Wikipédia, é importante tu ter algum usuário experiente que vai ensinar. E esse foi o caso. Então, assim, quando começou o projeto, eu não estava envolvido ainda. A Sara e a Dani, que eram as bolsistas, elas foram ensinadas pelo Felipe, que era um cara aqui da UFSC, que foi chamado para participar do projeto, e ele ensinou boa parte das regras que a gente está passando aqui para vocês, mas claro que com um nível mais específico, né, de saber quais são as regras especificamente, né, quais são o livro de estilos, né, as especificidades da escrita da Wikipédia. E isso acho que é importante para além de um projeto, eu acho que para qualquer pessoa que quer escrever um verbete na Wikipédia, a importância de página de testes. O Pianta vai jogar o link aqui depois sobre o que é, como criar uma página de testes, mas basicamente é um rascunho que tu vai criar dentro da tua página de usuário, em que tu pode fazer o que tu quiser ali, tu vai editar o verbete, e aí então assim, é basicamente isso. Em vez de tu ir lá no verbete direto e editar, porque eventualmente se tu fizer algum erro, aquele erro vai ser revertido completamente, tu cria uma página de testes para testar, né? Então tu vai escrevendo, consegue ir construindo o verbete a longo prazo, quase como se fosse um documento do Word mesmo, assim, né? Tu vai estar criando lentamente, fazendo a redação do verbete, botando as fontes, e aí só depois que ele tiver tudo pronto, tu vai passar para a página oficial, né? Para a página do verbete em si. E isso é muito importante, né? Assim, sobretudo para quem está começando, eu acho que isso é uma coisa essencial. E aí tem a questão da linguagem e do livro de estilos, né? A Wikipédia, ela tem uma linguagem própria, que é uma linguagem enciclopédica, e que é uma linguagem que muitas vezes é diferente com certeza é diferente da escrita que a gente faz para artigo acadêmico, para trabalho na faculdade, para TCC. É uma escrita que tem que ser uma escrita muito mais simples, menos acadêmica, mais acessível, referenciada, porém acessível, né? Então, tudo isso são coisas muito complexas, assim, porque parece muito fácil, né, quando a gente fala, mas, assim, é um trabalho constante de tu estar reavaliando a tua escrita e simplificando as coisas de forma que qualquer pessoa que acessar o artigo saiba do que tu está falando, porque se tu fala de uma coisa numa linguagem muito esotérica, muito complexa, a tendência é que o público no geral não vai conseguir entender aquilo. Então, justamente porque o verbete ele tem a tendência de ser introdutório, né? Então, assim, é preciso escrever numa linguagem acessível, né? E, ao mesmo tempo, tem o livro de estilos da Wikipédia, que é basicamente o guia de redação, né? Então, assim, como tu vai estruturar as subdivisões do verbete, né? Tu não pode escrever um ensaio. O verbete não é um ensaio, né? Ele tem que seguir uma lógica. Então, tu vai ter uma seção história, uma seção controvérsias, uma seção conceito, né? Então, tem toda uma lógica interna, né? Onde tu vai colocar a imagem do verbete, né? Como que tu escreve o parágrafo de introdução, tudo isso está dentro do livro de estilos. Pode pular, Pianta. Pode passar, Pianta. E aqui estão os verbetes destacados que a gente produziu ao longo do projeto. O projeto teve uma duração de 2 anos, né? E a gente teve muitos voluntários participando, além dos bolsistas, né? Eu fui bolsista do projeto, o Pianta atuou como voluntário, a Isabela atuou como voluntária, a Ana Carla, que está aqui, também atuou como voluntária. E aqui temos vários dos verbetes que a gente produziu. História dos conceitos, história do tempo presente, filosofia da história, historicismo, e aí os outros que eu já citei, escola metódica. Então, todos esses são verbetes que são importantes, acho que para o graduando disso. E claro, né, assim, o público desses verbetes não vai ser o público geral, né? Não são verbetes que vão ser extremamente populares, extremamente acessados. Mas são verbetes que vão ser acessados pelo público da graduação em história, pessoas que têm interesse em teoria da história, e pessoas que não têm interesse, pelo menos, são obrigadas a estudar a teoria da história para a faculdade, né? Então, eu acho que são verbetes que estão extremamente acessíveis, estão com muita fonte. O Filosofia da História, por exemplo, acho que passou de 300, né? Eu nem vi quanto ficou a quantidade geral de fontes, mas assim, é uma quantidade absurda de fontes, e com
uma bibliografia muito variada, e especificamente, no caso dos verbetes destacados que a gente produziu, com caráter bem global. Isso é uma coisa bem interessante, assim, porque tanto o romance histórico quanto a filosofia da história, vocês vão ter perspectivas não só eurocêntricas, mas teve uma preocupação muito grande na escrita do verbete de pensar um contexto africano, um contexto asiático, latino-americano. Então, não vão ser verbetes que vocês vão abrir e vão estar eurocêntricos, né? Assim, claro, dentro do possível, claro que muitas vezes, enfim, a gente está trabalhando com conceitos que partem da Europa e que surgem no contexto da Europa do século XVIII e XIX, né? Mas, assim, nas partes mais modernas, eles vão tentar abarcar ao máximo perspectivas para além da Europa, né? Perspectivas, inclusive, decoloniais e pós-coloniais. Então, tudo isso está inserido dentro da escrita desses verbetes. Assim. Então, foi uma experiência muito, muito enriquecedora e acho que o projeto tem a tendência de voltar, se não no ano que vem, no próximo. Então, quem for continuar no curso vai ter a possibilidade de participar do projeto quando ele abrir novamente. Pode pular, Pianta. E aí aqui a gente tem um papel muito importante dentro do contexto brasileiro, que é o Wikimovimento Brasil. Né? Ele é um grupo de usuários, né, que eles vêm organizando já ao longo do último ano, e para antes disso, mas esse ano, sobretudo durante a pandemia, eles foram muito atuantes, né, e na criação de eventos. Então eles têm, por exemplo, hoje de tarde teve um evento específico, uma live específica sobre Wikimedia e educação. É uma série de lives que tem acontecido já nos últimos meses, hoje foi a sexta. E todo esse material está gravado e está disponível nas plataformas da Wikipedia. São justamente pessoas que são grupos de bibliotecários, arquivistas, historiadores, professores, pessoal da matemática, física, todas as pessoas que estão trabalhando com Wikipedia em sala de aula, seja geralmente no contexto universitário, mas também tem experiência da educação básica. E são pessoas que se reúnem para fazer justamente formações de troca de experiências sobre as possibilidades de uso da Wikipédia e dos projetos Wikimedia na educação. Para além disso, o Wikimovimento Brasil ele organiza muitas editatonas. O que são editatonas? São eventos, geralmente de uma tarde ou de um dia, em que vão se reunir várias pessoas para editar um verbete sobre um assunto específico, sobre uma temática específica. E geralmente com um caráter bem combativo de combater os viés dentro da Wikipédia. Então, as editatonas mais comuns costumam ser que são organizadas mundialmente, né, e que têm as seus eventos locais, né, mas assim, sobre arte e feminismo, tem geralmente nos meses temáticos, tem mês da África, então eu não vou saber exatamente, por exemplo, agora em novembro é o mês asiático na Wikipédia, então tem a tendência de que a comunidade organize eventos para ampliar conteúdo sobre Ásia. Tu tem meses que vão ser focados para ampliar o conteúdo sobre mulheres, sobre África, todos esses temas e, enfim, e, claro, não são temas, são assuntos que têm centenas de temas e verbetes e possibilidades de escrita, né, cada evento vai ter um foco, mas justamente que o conteúdo da Wikipédia costuma ter uma falta, né, desses conteúdos, né? Então a ideia das editatonas é justamente isso, trazer pessoas para, primeiro, aprender a editar na Wikipédia e a criar conteúdo específico sobre isso, né? Então, inclusive, no próximo ano tem a comemoração dos 20 anos da Wikipédia lusófona, né? E nós, do História na Wiki, a gente vai estar organizando, nos primeiros meses do ano, já a gente vai organizar a nossa primeira editatona. Não vou revelar ainda o tema, mas fiquem antenados que a gente vai organizar essa primeira editatona e seria muito legal se todo mundo participasse. A gente vai, acho que a gente está sempre divulgando esses eventos, assim, é uma coisa bem legal, então, de vocês seguirem o História na Wiki, se vocês têm interesse em participar dessas coisas, assim, porque eu acho que tem uma experiência prática muito, muito importante, assim, nessas editatonas, assim, para quem é novato, assim, quem está meio ainda em dúvida, assim, se pode começar, por onde começar, eu acho que essas editatonas costumam ser boas experiências para isso, assim. Pode passar, Penta. E aqui foi uma coisa que a gente viu no Twitter do Lucas Teles, que ele é um dos administradores da Wikipédia em português, ele é da medicina, ele, enfim, não é da área de história,
mas é um relato dele muito interessante, assim, de quando ele estava na faculdade, o que ele fazia era, em vez de fazer, enquanto ele ia estudando, em vez de fazer um resumão, né, em vez de fazer um esquema de anotações, um roteiro de estudos próprio, ele escrevia verbetes da Wikipédia. Então, eu acho que isso, e acho que isso é uma coisa muito, muito legal, assim, porque a gente que está no público enfim, a gente que está na graduação, né, muitas vezes a gente tem acesso muito grande, por exemplo, a própria questão de pensar na estrutura da universidade, a gente tem acesso a informações que muitas vezes um usuário comum, né, um usuário que um editor comum não vai ter. Então a gente está num espaço privilegiado dentro da universidade. Eu acho que é bem interessante pensar nisso, assim, pensar como formas alternativas, né? Porque em vez de escrever um resumo que vai ficar só para mim, né? Ou eu vou, enfim, usar para estudar para uma prova junto com meus colegas, por que eu não penso por que eu não faço isso, né? Por que eu não trabalho, enfim, estudando para a prova do Valdomiro de América Colonial, né? Por que eu não pego e faço um verbete, pego o texto do Todorov e faço um verbete da Wikipédia, ou melhoro um verbete da Wikipédia com o assunto daquele verbete, né? Então eu acho que isso é uma coisa bem legal, uma coisa uma provocação, assim, para colocar para vocês, assim, né? Por que a gente já não tem esse costume, assim, enquanto vai estudando as coisas, já vai pensando uma divulgação, né, na Wikipédia, que é uma plataforma aberta que qualquer um pode contribuir. Pode passar, Penta. E aqui, para pensar além da Wikipédia, né, aqui, claro que eu falei muito sobre a Wikipédia, mas pensar além, né, assim, a gente como historiadora, por exemplo, a Wikipédia, os projetos irmãos, eles têm a coisa das fontes primárias, do Wikisource, tu tem material didático que tu pode criar no Wikibooks. O Wikibooks é um projeto irmão que ele existe literalmente para criar material didático, ele é uma plataforma feita para isso, para criar um material didático em acesso livre, e que outros usuários podem contribuir, é uma coisa que é colaborativa, justamente. Tu tem o Wikidicionário, tu tem o Wikispecies, né? Claro que a gente não tem ninguém da biologia aqui, mas assim, imagens, né? Assim, isso eu posso falar já, é uma coisa que a gente vai fazer no próximo ano, a gente quer fazer um upload de imagens dos protestos dos últimos 10 anos. Então, qualquer pessoa que tenha, enfim, fotos de manifestação e protestos, a gente vai criar um evento pelo História na Wiki para comemorar os 20 anos da Wikipédia lusófona, justamente incentivando as pessoas para colocar essas imagens no Commons, né? Então, botar essas imagens em acesso livre para que elas possam ser usadas dentro da Wikipédia, e, enfim. Então, tudo isso já é um spoiler do que a gente está pensando, né? Mas acho que é isso, assim, né? Pensar assim, pô, eu tenho uma imagem aqui muito legal, né? Uma imagem que eu tirei, né? Isso é importante, né? Não pegue qualquer imagem do Google e bote dentro do Commons, mas assim, tu tirou uma foto muito massa e, enfim, né? Posta no Instagram, beleza, mas assim, por que não colocar ela em acesso livre, né? Por que não colocar ela no Commons? Eu acho que isso é uma coisa muito legal de colocar, assim, né? Tem muitas possibilidades, né? Em sala de aula, por exemplo, né? Incentivar os alunos a tirar foto dos arredores, né? Então, sair por um centro histórico, por exemplo, e tirar foto dos prédios. Tudo isso são possibilidades e que eu nunca conseguiria dar conta de todas as possibilidades possíveis. Possibilidades possíveis é ótimo, mas é isso, assim. Existe muita, muita possibilidade. O Arquivo Nacional, por exemplo, ele tem parceria com o Wikimovimento Brasil para transpor boas partes do acervo deles de imagens para o Commons. Então, tudo isso são coisas que acontecem e estão acontecendo o tempo todo e são possibilidades dentro desses projetos, assim. Então, e acho que é legal de compartilhar isso, assim, né? Acho que para a gente repensar, assim, muitas vezes, coisas pequenas que a gente faz no cotidiano, materiais que a gente produz no cotidiano e que a gente poderia estar socializando e compartilhando eles, né? Em vez de deixar numa pasta do Drive. Acho que é importante colocar essa possibilidade. É isso. Pode passar, Penta. E aqui, daí a gente botou só algumas referências, os links, muitos desses links que o Penta colocou vão estar ali. E aqui tem alguns artigos também que, para quem quiser aprender mais sobre Wikipédia, aqui são alguns artigos interessantes. Esse artigo do Roy Rosenweig é um artigo que está em inglês, mas é um artigo clássico sobre Wikipédia.
Tem o artigo da Juliana Bastos Marques, que foi uma professora da Unirio de História Antiga, que foi quem inspirou a Flávia a organizar o projeto. O artigo do Matheus Pereira fala sobre, por exemplo, a questão das polêmicas do verbete ditadura militar no Brasil. É uma análise, não é o principal do artigo, mas é uma análise bem interessante. E aí tem o verbete, né, meio do Pianta, que está aqui, o artigo, desculpa, eu fico trocando artigo e verbete o tempo todo. O artigo que a gente produziu para esboços está aqui, com as análises sobre o conteúdo destacado na Wikipédia. E esse aqui é um artigo bem recente, um artigo desse ano, do Liam White, que também está em inglês, mas ele vai falar também sobre o caráter do histórico da Wikipédia, né? Então, pensar a Wikipédia como fonte também, né? Assim, uma coisa, pensar a transformação de um artigo ao longo do tempo como uma fonte histórica. Então, na questão de história digital, isso também é uma possibilidade, né? Pensar a Wikipédia não só como uma fonte de ação, mas também uma fonte de reflexão do historiador. Então, isso é uma coisa bem legal. Pode passar. É isso, acabou. E o resto era só o material adicional que a gente tinha colocado. Então, eu falei demais, eu vou deixar o Pianta falar um pouquinho e vou tomar uma água. Acho que podemos, não sei, encaminhar com a Tuti aí, não sei se tem tempo para pergunta que a gente pode fazer. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aí, antes da gente encerrar o espaço. A gente faz uma pergunta. Que a gente sofreu essa que a Gabi falou ali de Pedro Pianta e Lucas Telles, quando a gente publicou uma coluna, nossa primeira coluna na história da ditadura. A gente estava até animado, né, pensando, um site massa, a gente vai publicar uma coluna, a gente muito feliz. Daí o Paulo, que é o editor, foi lá e publicou o nosso artigo com os nomes trocados. A gente ficou muito feliz. Eu posso confirmar que isso de fato aconteceu. Sim. Alguém tem alguma pergunta, gente? Ana Carla, certeza que tem uma pergunta, tenho certeza. Ana Carla tá comendo brownie. Não vai perguntar. Mas então tá, gente. Acho que se não tiver mais nenhuma pergunta, acho que é mais ou menos isso que a gente queria trazer para vocês hoje. Assim. Acho que foi um espaço bem legal. A gente falou um monte, né? A gente fala meio rápido e animado, mas eu espero que tenha sido... Depois vai ficar a gravação, pode botar no 0.5, daí consegue entender melhor as coisas que a gente... A gente tomou pré-treino antes de gravar. Mas enfim, gente, muito obrigado pelo espaço, obrigado pelas perguntas aí. Espero que a gente tenha conseguido expor, né, assim, como que a Wikipédia é complexa, na verdade, né, como que tem muita coisa a se levar em consideração, que é um universo aberto aí para que a gente consiga, enquanto historiador e historiadora, participar, né, criticar, enfim. Eu particularmente gosto muito disso, como vocês podem ter percebido. Inclusive, eu vou falar aí, não apareçam, tá? Por favor, uma semana que vem eu vou defender meu TCC, é sobre a Wikipédia. E, enfim. Valeu, galera. Valeu, gente. Eu acho que aqui em nome do KH e em nome dos professores, eu gostaria de agradecer, assim, né, vocês pela exposição, realmente foi muito boa. E é bom ver vocês, assim, falando, porque dá pra ver que vocês são bem apaixonados pelo assunto, então fica mais gostoso ouvir a exposição das pessoas como elas realmente gostam do que elas estão falando. Então, acho que deu para entender, foi um espaço muito bom. E é isso, gente. Obrigado. Sigam o KH, sigam o História na Wiki, fiquem antenados nas redes, porque a internet não é só de bobagem também, então tem muita coisa séria, e o KH e o História na Wiki produzem conteúdo de qualidade, então é isso aí. Obrigado, gente. Muito obrigado. Valeu, gente. Que bom tchau, que vocês gostaram. Até mais. Pra gente foi ótimo. Valeu, foi muito bom. Falou.